Oi, gente, tudo bem com vocês? Quinta-feira, 27 de março de 2025. Hoje, Galípolo desmente o post e Glaze Hoffman falando que não, 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 não. Fui eu que aumentei a taxa de juros, não tem nada a ver com Campos Neto. E com isso, Glaze vira chacota nas redes sociais. E falando sobre o nosso setor econômico, temos alguns desdobramentos que eu quero comentar com vocês aqui na sequência. Por isso já deixa seu like, clica no botãozinho de joinha, clica no botãozinho de compartilhar, mande esse vídeo para frente e hate um petista. E também, não menos importante, deixa aqui um comentário para ajudar no engajamento. Porque nós, meros mortais, dependemos somente um dos outros. Enquanto os amigos dos reis nadam de braçado, pro povão só resta imposto em cima de imposto. O Globo anuncia aqui, não sei se vocês todos conhecem a plataforma Airbnb, que aluga imóveis por temporada, seja na praia, seja sítios, enfim, ou qualquer outro. Aí às vezes você não quer pagar hotel, tem o Airbnb aí, que há muito tempo vem salvando as pessoas. Eu mesmo não uso hotel, já não sei nem tem quantos anos. Sempre que eu preciso ir para Paulista, preciso ir para algum lugar, pego algum Airbnb. Agora tende a ficar mais caro. Por quê? Airbnb compartilha dados com Receita e recomenda que proprietários declarem ganhos no imposto de renda. Desde o ano passado, a Receita estudava medidas para cobrar imposto sobre a renda não declarada com aluguéis de imóveis por meio do Airbnb e as demais plataformas digitais. É imposto em cima de imposto. Sabe o que é a única coisa boa disso aqui? Vou falar uma coisa boa. Quando eu vim o presidente Bolsonaro se reelegendo, porque eu creio nisso em nome de Jesus, amém. O que vai ter de imposto para ele tirar e o povo entender a diferença na prática do que é um malvadão para o governo do amor não está escrito. Porque vai ficar tão escancarado, ó, taxação de brusinha, Airbnb, tem mais coisa vindo por aí, combustível. Vai ser interessante de se ver isso daqui lá para 2027 em diante. E falando, né, sobre o nosso setor econômico, eu entro nas questões aqui de Banco Central. Presta atenção nisso aqui, que bizarro. G1, política, Valdo Cruz. Lula ignora a projeção menor feita pelo Banco Central e diz que o Brasil pode crescer 3% em 2025. Oi? Será que Lula vai ser inserido em algum inquérito de fake news por estar mentindo? Ah, é, né? Importa o que estão dizendo, quem está dizendo, né? E não o que. Se fosse alguém da direita, já sabe, né? Enfim, e falando sobre Banco Central, tá aqui, ó, Metrópolis, Banco Central reduz projeção de crescimento do PIB em 2025 para 1,9%, indo inclusive ao contrário da Simone Stepp, que alguns dias atrás aí estava delirando, né? Ou melhor, há 2 dias atrás, sendo mais preciso, estava delirando aí dizendo que em toda a sua vida pública não lembra de um momento tão bom que o Brasil vive. E na mesma linha de raciocínio aí, ou melhor, de delírio da Simone Stepp, deixa eu trazer isso daqui que é interessante, ó. Alckmin ignora a inflação e revela desconhecimento sobre juros, diz o Estadão. Dizer, vive em Nárnia. Quem sente a inflação sou eu, é você que vai ao mercado, os meros mortais, que tem que fazer compra aí toda semana. Não dá nem pra fazer a compra do mês, né? Tem que ficar indo toda semana pra tentar pegar promoção. Ver o que tá até próximo da validade, que tem um precinho melhor às vezes. Sobre isso. A Yara comenta, né? A bolha que eles vivem é impressionante. O vice faz o tipo que acredita nas próprias mentiras para negar o fracasso desse governo perdulário. Enfim, e aí a gente transiciona, né, falando ainda sobre a questão econômica. Presta atenção nisso aqui, ó. Nos últimos dias, o post, no dia 20 de março, até o G1 compartilhava, o post dizendo que nova alta dos juros estava contratada e Banco Central não pode dar cavalo de pau. Fala repete postura adotada por Lula desde janeiro. Banco Central está preocupado com a inflação num cenário de economia aquecida. Com a Selic alta, o crédito também fica mais caro. Ou seja, quando a Selic saiu dos 13% e foi bater lá na casa dos 14%, entrou o poste com essa cara de pateta, de que não sabe nem o que está fazendo ali, e realmente não sabe, né?
veio dar desculpa dizendo que estava contratada. Sabe aquela história que eu trago para vocês, eu falo diariamente, né? Inclusive é bíblico isso. Que toda mentira é jogada à luz mais cedo ou mais tarde, que o mal sempre se destrói por si mesmo? Pois bem, passado aí, ó, dia 20, hoje é dia 27, 7 dias, olha aqui o que o Galípolo aprontou aqui contra o Poste e a Glaze. Galípolo, presidente do Banco Central, diz que decisão na alta de juros é dele. Ele assume o pai das crianças e não de Campos Neto. Olha que interessante esse discurso aqui do Galípolo. Sua pergunta sobre a nosso processo de decisão, assim, eu já tinha dito no último, na época, o último RI, literalmente. A partir de agora todos são RPM, então foi o último RI, literalmente. Eu já tinha dito em dezembro que o Roberto tinha sido generoso de já na última reunião permitir que eu pudesse assumir um papel maior de protagonismo ao longo da discussão daquela reunião do Copom. Para além disso, todos os diretores têm autonomia e em todos os meus votos e todos os votos dos diretores está lá expresso o que é a consciência e a visão de cada um dos diretores. As decisões têm sido unânimes já há algum tempo e não cabe a mim, obviamente, fazer comentários sobre qualquer tipo de comentário do presidente da República ou do ministro, mas como eu entendo o comentário que está vindo por parte tanto do presidente, do ministro, de outras pessoas sobre o tema do cavalo de pau, eu acho que independente de com quem você dialogue, existe aqui no Brasil um diagnóstico já de algum tempo que há um estranhamento, vamos dizer assim, com o fato de que a gente convive muitas vezes com taxas de juros relativamente elevadas quando comparado com os pares e ainda assim a gente vê um nível de atividade econômica mais dinâmico. É o caso que nós estamos vivenciando agora, né? É super comum, quando eu viajo, ser perguntado pelos meus pares de Banco Central de como é possível você estar na mínima da taxa de desemprego da série histórica e, simultaneamente, numa taxa de juros que, para um outro país, seria entendido como uma taxa de juros bastante contracionista, né? E é isso, acho que eu já conversei bastante, já falei bastante em outras falas públicas minhas. Acho que, do ponto de vista estrutural, isso envolve revisitar os canais de transmissão da política monetária e entender por que no Brasil é preciso doses muitas vezes maiores para a gente conseguir o mesmo efeito, né? Para citar aqui o Armínio, a gente tem convicção que o remédio funciona, mas a questão acho que historicamente, por que é que a gente precisa de doses maiores do remédio quando eu comparo com alguns pares, né? E eu também tenho dito que entendo que esse é um processo de desafio quase que geracional aqui nosso, para a gente endereçar, de normalização da política monetária, mas que não tem uma bala de prata. E aí é nesse sentido que acho que dialoga com a ideia de cavalo de pau, né? Assim, você vai ter que precisar fazer e revisitar uma série de pontos e fazer reformas que vão permitir a gente ter talvez uma passagem dos mecanismos de transição da política monetária mais desimpedido. É assim que eu enxergo, pelo menos. A sua pergunta sobre a nosso processo de decisão, assim, eu já tinha dito no último, na época. Tá aí, ó, Galípolo sendo bem direto, né, ao poste sobre o tal do cavalo de pau. Não tem cavalo de pau nenhum, não. Tem que seguir o que tem que ser cumprido por conta da política irresponsável desse bando de aloprado que a gente tem, infelizmente, dirigindo a nossa nação. Por essa ninguém podia imaginar. E aí eu trago aqui alguns comentários. Galípolo diz que decisão sobre alta de juros é dele, não do Campos Neto. Aí o povo começa a ironizar. Oi, sumida! Mandaram pra Glaze. Aqui, Renato Breia. Galípolo diz que decisão sobre alta de juros é deles e não do Campos Neto. Glaze vai curtir. E aí, temos também o Rafael Gloves. Cadê a Glaze? Galípolo diz que decisão sobre alta de juros é dele e não do Campos Neto. Quem podia imaginar, né? No final sobrou pra todo mundo. Ele dar a resposta pro poste, mas aquela, né, que vive criticando o governo do ódio, fascismo, isso e aquilo. Hoje foi bem lembrado aí, já que Galípolo assume aí o pai da criança, né? O pai das crianças aí, dessa inflação bizarra que a gente tem, dando consequência, né, em juros aí cada vez mais altos. O Brasil segue ladeira abaixo por puro e único. Como que eu vou dizer aqui? Eu ia falar uma palavra que pode até dar ruim, enfim. Por pura e única incompetência, vamos dizer assim.
do Lula e seus companheiros aloprados. Curta, comentem, compartilhem. Mais um vexame para a conta aí de Gleisi Hoffmann, que vira chacota nas redes sociais aí com esse discurso do Galípolo. Curta, comentem, compartilhe caso você possa, se você queira me ajudar de alguma outra maneira além do seu engajamento. Aqui do lado tem o QR Code, abaixo tem a Chapix, sempre é muito importante todo tipo de apoio direto e indireto de vocês para com o nosso trabalho de trazer informação diária por aqui, de segunda a segunda, lembrando, né? De semana, tô tentando trazer 3 vídeos por dia e de final de semana, pelo menos 2. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.